Olá, amigos da TV Com, está entrando no ar o programa TV Com Debate Praia Grande. Como eu sempre faço no início do programa, eu falo para vocês como vocês fazem para assistir o nosso programa. É simples, segunda a sexta-feira, às 10h30 da noite. O horário mudou, era das 7 às 8, agora é das 10h30 até às 11h30 da noite, aqui pelo canal 11 da NET, em todo o litoral de São Paulo. Também você pode assistir o nosso programa através do Facebook. Lembrando, né, antes de entrar na parte do Facebook, quero lembrar vocês que segunda, quarta e sexta é programa inédito, terça e quinta é reprise, 10h30 da noite, no canal 11 da NET. No facebook.com/TV Com Debate Praia Grande, você assiste todos os nossos programas, quando você quiser, quantas vezes você quiser, o trecho que você quiser e o que é melhor, você pode indicar e não paga nada, que é de graça. Então você pode indicar, você tem um amigo que mora longe, gostou do tema da nossa entrevista? Pode falar para ele, olha, entra lá, passa o link, fala, assiste essa entrevista aqui que você vai gostar bastante. Isso no nosso perfil do facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Como é que você faz para participar do nosso programa? Também é fácil, através do nosso perfil no Facebook. Mande por inbox sua crítica, sua sugestão, sua pergunta para o nosso entrevistado. Lembrando que nós vamos trazer muita gente aqui, a gente vai estar sempre avisando vocês quem a gente vai trazer aqui no programa. Então você manda a sua pergunta pelo inbox, que a gente deixa a sua perguntinha reservada aqui. Quando vier o convidado, a gente faz a pergunta para o convidado. Ah, você não quer que o seu nome apareça? Não tem problema. Fala, Carlão, não cita meu nome. Muito bem. Vamos ter o João e a Maria sempre aqui fazendo as perguntas. Dado o recado, vamos apresentar o nosso entrevistado do programa de hoje. Ele é médico, formado na Universidade de São Francisco, em São Paulo. Atuou por 25 anos no Hospital Santa Casa de Praia Grande, que hoje é a Irmã Dulce. É isso? É a Irmã Dulce. Né? Ocupou o cargo de diretor clínico de 96 até 2001. É médico na prefeitura também, faz parte do corpo clínico da Casa de Saúde de Santos, idealizador e criador da primeira unidade de emergência em Praia Grande. O nome dele é Antônio Eduardo Serrano, mas aqui na Praia Grande ele é conhecido como Doutor Serrano. Tudo bem, doutor Serrano? Tudo bem, Carlão. Boa noite a todos, amigos aí. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Vou te chamar de você porque a gente já tem uma amizade antiga, tá? Serrano, vovô. Como deve ser chamado. Exatamente. Vamos na informalidade que é para o bate-papo fluir gostoso, Carlos. certo? Muito obrigado. Viu? Quer dizer que agora você, depois de vereador, quantas vezes você foi vereador, Serrano? 5 mandatos. 5 mandatos? 5 mandatos. E aí depois agora cismou de virar secretário. A convite do prefeito Mourão, esse honroso convite, dizendo que eu precisaria e seria importante estarmos lá. Estamos lá para ajudar, para colaborar com a cidade, né, nessa nova etapa da vida, mas sem nunca deixar a medicina, sem nunca largar a nobre profissão que exerço quase que diariamente, né? Eu vejo tuas fotos no Facebook, lá quase até que indo lá, fazendo plantão. E a habitação, Carlos, é interessante que ela tem muito a ver, porque a habitação é saúde. E às vezes, quanto mais eu me aprofundo na habitação, uma secretaria muito interessante, uma secretaria muito social, é o lar, é a habitação de cada um, ela tem tudo a ver com a saúde. Tem tudo a ver com saneamento, com recuperação ambiental. Que é a infraestrutura da cidade, né? A infraestrutura da cidade. Então estou muito contente lá, estou muito animado, com muita esperança e parece que as coisas estão indo bem. Quando a gente entra com boa vontade, com cargas positivas, parece que ela vem se aflorando, né? Já tem uma equipe que eu encontrei lá, uma equipe de profissionais impressionantes e eu tô animado com essa nova etapa para a nossa cidade. Isso é muito bom. Serrano, você é filho de Praia Grande? Bom, eu tenho o título de cidadão praia-grandense, dado por um vereador amigo, vereador Marquinhos. Aliás, fui o único vereador em vida que recebeu um título de cidadão praia-grandense por um colega vereador, que agradeço publicamente ao vereador Marquinhos. Né? Isso é muito bom. É inédito isso. Alguns tipos de reconhecimento precisavam ser feitos em vida, né? Porque se vai fazer um reconhecimento para você, o que adianta depois que você morreu? Você não vai ver? Ainda essa semana nós jantamos juntos, ele falando isso. Ele sempre fala, foi o único vereador em vida que outro vereador deu em vida. Então eu achei muito bacana e eu agradeço publicamente ao amigo, o vereador Marquinhos. Que vai vir aqui no programa também. Vou trazer todos os vereradores aqui no programa, a gente vai fazer um bate-papo. A ele.
Mas eu nasci em São Paulo, nasci no histórico bairro do Ipiranga, ao lado do monumento do Ipiranga, né? Nasci no Hospital Leão 13, onde depois eu exerci a medicina também, exerci a medicina no Hospital Leão 13, então eu tenho um carinho muito grande. E a proximidade também, né? Do Ipiranga com... Pra cá? Então eu já estou aqui na Praia Grande há 40 anos. Bom, e tem o título e também agora. Anos, né? Bom, mesmo que não tivesse o título, é filho de Praia Grande. Bem, parece que foi ontem. Eu já vim como médico, oficial médico do quartel, morei na velha Fortaleza de Itaipu, no centro de Jacozene, né? Fui médico lá. E lá a gente teve contato com... Porque 40 anos atrás é interessante, mas ainda a unidade militar ela atendia muita gente. Nós tínhamos a enfermaria, a Santa Casa estava dando seus primeiros passos. Sim, é Santa verdade. Casa parece, mas o tempo... Onde era a enfermaria? Dentro da unidade, no meio, ao lado do comando. Do aqui quartel. embaixo? Embaixo, na parte de baixo, ao lado da No enfermaria. meio do caminho ali isso, ao lado o clube dos oficiais, né? Isso, do QG do comandante. Do gabinete do comandante. Ali a nossa enfermaria, e fazíamos pequenas cirurgias, internávamos pacientes, e a cidade também procurava muito. E lá eu comecei a ter um era contato. Era o ponto de segurança da cidade, era lá. Nós começamos a ter contato com vários moradores da cidade que iam nos procurar. A cidade também, eram poucos médicos que iriam se radicar aqui. Poucos médicos que iriam ficar. E eu fui adquirindo esse amor, esse relacionamento de médico-paciente, e só adquiri amigos e decidi. Depois eu poderia ter ido para outros municípios, para outras cidades, talvez andar aí pelo Brasil como médico oficial, e decidi ficar por aqui. Eu tenho absoluta certeza que eu acertei. Me sinto à vontade em minha casa, aqui exerci toda a minha profissão, nunca quis entrar numa vida política, né? Porque as pessoas às vezes querem, eu quero entrar, eu quero ser. A coisa aconteceu. O então provedor era o Mourão, né? Nós estávamos num relacionamento, e quando eu fui ver, ele tinha me convidado, eu também... nós precisamos pôr ordem na saúde. Olha que a profecia se aconteceu, né, se concretizou, e hoje, graças a Deus, a saúde vem numa posição de destaque. O prefeito Mourão vem se destacando também na área da saúde, lutando pelos investimentos. Temos a Fundação ABC, então a gente fica contente de ser pioneiro e de começar, de ter esse crédito do então provedor, que hoje é um dos grandes administradores considerado pelo Brasil, e nós vamos ter certeza disso, e que vem colocando. Eu me lembro, às vezes eu brinco com o prefeito Mourão, lembro da época que ele era provedor, nos nossos primeiros contatos, e sempre falando da parte administrativa do hospital, como nós idealizamos. Fui também um dos precursores para que houvesse o relacionamento da prefeitura, do funcionalismo público, dos médicos com a então Santa Casa, e isso foi o embrião que depois chegou ao estágio de fazermos essa parceria com a Fundação ABC, com esse hospital universitário, o que também foi um grande acerto em nossa cidade, sem sombra de dúvida. Deu super certo, grande acerto. Tá sempre... Parabenizo ao prefeito Mourão e fico feliz da gente ter caminhado junto nesse momento. E aí eu iniciei a minha vida política, mas sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida, em todos os sentidos, né? Sempre pensando na saúde. Sempre pensando, porque a gente vê dentro de um pronto-socorro, do hospital, é lá que você tem o contato com o ser humano, é lá que você vê o porquê que aconteceu aquilo, se aquele acidentado estava com problema de alcoolismo, por que o problema do alcoolismo? Era uma noite chuvosa, porque tinha brigado com a mulher e bebeu e caiu da moto e brigou com... Então são coisas que me levaram até a decidir aceitar o convite do prefeito Mourão, porque o médico aquele que gosta, o médico tem que ser especializado em gente. Isso eu falo sempre. O médico tem que ser especializado em gente, em ser humano. Tem que tratar o paciente como ser humano. Em ser humano. Então se você aprofunda o tratamento médico, você tem o primeiro remédio que eu sempre disse, eu dava cursos para os nossos colegas médicos, para a gente poder evoluir,
para ter as conquistas que nós tivemos, nós tínhamos que fazer cursos, né? Eu criei a primeira comissão de condutas médicas e estudos científicos, que deveriam ser estimulados. Então, a primeira droga que a gente administra, que a gente oferece ao paciente é a nossa personalidade. É o carinho, né? É o Porque carinho, a pessoa quando acreditar. procura um médico, Serrano, a pessoa quando procura um médico, que nem eu sou um cara que eu tenho pressão alta, certo? Tenho diabetes, de vez em quando eu tenho uns piripá que tem que sair correndo. Você chega na cara do médico, o médico te trata mal, ou te recebe, pô, seu gordo relaxado aí, tá gordo, comeu sal, qualquer coisa, já derruba a gente, você entendeu? Pô, a gente tá fragilizado. A pessoa que quando chega na frente do médico com um problema, seja ele qual for, e não necessariamente não precisa ser eu, mas tá fragilizada, precisa de quê? No mínimo, uma palavra amiga. Ô, meu amigo, tá sentindo alguma coisa? Senta aqui, vamos lá. Aí bate um papo. Precisa do nhenhenha, precisa do bilu-bilu. Precisa. E quando eu dizia isso há muito tempo atrás, porque, como eu disse para você, eu sempre sou muito coerente na minha conduta, sempre sou coerente em todos os aspectos da minha vida. Eu sou e procuro ser coerente. Como eu disse a você, no começo, nenhum médico quis se erradicar. Você lembra que eu era oficial médico do quartel e acabei ficando na cidade não que fiquei, fizeram com que eu ficasse. Os pacientes é que nos atraem. O motivo de nós existirmos são os pacientes, né? E eu fiquei com aquela carga boa e fiquei por aqui. Mas quando eu dizia que tinha que fazer bilu-bilu, eles não entendiam, só que isso era um livro. Pensava que era pejorativo. Pejorativo, e era um livro do Conselho Federal de Medicina, o médico que não sabia fazer bilu-bilu. Ele era um médico, ele cuidava, ele era bonito, ele era maravilhoso, mas os pacientes não estavam satisfeitos com ele. Até que ele, conversando com o mais ele falou que você não sabe fazer bilu-bilu. E você acabou de dizer isso. O médico que ele não tem aquela empatia com o seu paciente. Então, quando ele pode ser um acidentado, ele pode ser um politraumatizado, ele pode ter a doença clínica, neurológica ou um traumatismo, seja lá de que intensidade for, até chegar ao politraumatismo, mas por trás desse paciente sempre existe a sua família, o seu lar, a sua casa, o seu bairro, e é isso que eu me especializei. Eu especializei em ser humano. Ter amigos, em ser humano, é isso que nós temos que ter. Também tive muitas dificuldades que hoje o prefeito Mourão sempre ele investe no médico de família, e um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi sobre a criação da unidade básica de família, né? Então você veja bem. Que dá muito certo, né? Muito certo, mas no Brasil eles optaram por ser um hiper especialista. Então o paciente às vezes estava agonizando por causa de um acidente, por causa de um resto de uma prótese de uma dentadura, ou pelo caco de vidro de um acidente, estava engasgando e o médico estava querendo dar aula porque ele estava com sangramento no dedinho, porque ele era ortopedista. Então, o ser humano é sempre um todo, a cidade é sempre um todo, não existe a praia, não existe a área B, a área C, a cidade é um todo. E é dessa maneira que eu vejo a administração dar certo, porque ela encara a cidade como um todo. Ela encara a cidade como um todo. O nosso grande administrador, ele procura pegar as pessoas certas que entendem de gente, de cidade, e por isso que a nossa cidade talvez seja um dos motivos que ela vem se destacando. É destaque assim que eu vejo. No estado e no país, né? Deus quiser. E agora o prefeito à frente aqui do Condesb, então... Muito bom, muito bom. Nós estamos gravando no dia 18, esse programa que você está assistindo aí agora, nós estamos gravando no dia 18 de julho. Há 3 dias, né, o prefeito, no final de semana o prefeito esteve em Brasília, conseguiu 120 milhões por ano para a região aqui toda, não foi só para Praia Grande, foi para toda a Baixada, através do Condesb. Através do Condesb, e eu fico feliz porque o prefeito Mourão, ele jamais esquece por onde ele passou, né? Então eu me lembro assim, não com saudosismo, porque eu vivo o presente, eu tenho sempre que viver o presente, mas a minha memória bem ilustre lembra dos tempos onde nós estávamos, ele era provedor, e então nós vemos o paciente, ele não quer saber, quando o paciente chega aqui, nosso visitante,
pode ser um tio teu, um tio dos presentes aqui, um sobrinho, uma mãe, um amigo. Aquele paciente não é, o senhor mora em Praia Grande, não. Aquele paciente pode vir de Brasília, ele pode vir do Brasil inteiro, ele pode vir do mundo inteiro. Exatamente. E o SUS, a característica do SUS é atender a todos. Então o prefeito Bonal, ele tem esse espírito porque ele conhece o hospital, ele conhece saúde, conhece ser humano e conseguiu, veja bem, porque antigamente era assim, Carlão, eu peguei uma fase que se fechava a porta, não, você não é daqui, você não pode entrar. Sério? Então, teve uma época assim? E se nós mandássemos um paciente, porque existem critérios para se encaminhar, se nós mandássemos para Santos, ali existia uma porteira, volta, porque não foi encaminhado. Claro que tem que ter normas, nós acabamos com a reboque terapia, punha-se uma ambulância e mandava o paciente embora, era um absurdo. Mas o paciente é metropolitano, o paciente ele é universal, ele vem de todos os países. Exato. Porque o presidente Kennedy, quando foi atingido por um projeto de uma arma de fogo em Texas, em Dallas, né? Ele foi atendido, ele não era de lá. Exato. Então não existe isso. Então esse espírito metropolitano, esse espírito de gostar de gente, se cada administrador fizesse isso por sua cidade, meu filho agora ele pode estar numa estrada, eles pode estar em São Paulo, num bairro, acontecer qualquer problema. Sim, claro. Eu tenho que ter a certeza que ele será bem atendido, qual hospital que ele for levado, dependendo do tipo de doença que ele possa ter, um desmaio, uma fratura. E nós temos que pensar assim, nós temos que pensar que todos têm o direito a melhorar a sua qualidade de vida, não só na saúde, não só na mobilidade urbana, mas em tudo, na habitação, no bem-estar. É importante. E isso é assim que eu vejo Praia Grande sendo administrada. Então eu não errei há 40 anos atrás em optar por morar nessa cidade. E não errou também em ser médico. Tenho certeza absoluta. Já nasci gostando da medicina, estou feliz. Eu te admiro, porque eu não servia para ser médico, rapaz. Eu nasci para ser isso aqui, eu nasci para falar. A medicina ela é interessante, né? Eu vejo assim, porque essas minhas mãos, Carlos, eu às vezes fala-se do excesso de exames que o pessoal pede, né? E eu tenho uma experiência cirúrgica muito boa, tanto urgencista como em a parte de reparadora. Mas, acima de tudo, o médico tem que ser o grande clínico, tem que gostar. Então eu vejo exames desnecessários com uma simples mão, com o dedo, e às vezes eu brinco com isso, sempre que eu atendo paciente, me mostre com a ponta do dedo onde está lhe doendo. E 98% eu acerto, porque a gente estudou para isso. Não são só os exames caríssimos que estão. Então, onde que é a dor? Como é que ela caminha? Por que você está com essa falta de ar? A gente tem que... E outra, estudar e saber estudar. Eu vejo nossa escola, então eu fico contente. O grande mestre, o grande professor, ele tem que ensinar como estudar. Saber porque... Como é que se faz? E a partir do momento que você aprende a estudar, qualquer assunto... seja de meio ambiente, seja de astronomia, como você, sabendo estudar, você vai se dar bem. Desde que você já tenha um DNA para aquela... É lógico. Que já tenha um gostar, né? Então, na medicina é assim que eu... E a medicina não pode parar nunca, né? Nunca. A medicina é que nem bicicleta, parou, cai. Ela tem grandes avanços, mas o corpo humano permanece o mesmo. As carências do corpo humano permanecem as mesmas. A tosse é a mesma... A fratura é a mesma, então por mais evolução que ela tenha, nós vamos chegando à conclusão que as mãos de um médico elas não são insubstituíveis. A experiência, precisa ter 10 anos, precisa ter 20 anos, precisa ter o que for. Às vezes o mais jovem traz algumas novidades recentes, mas a experiência de saber... Que o mais experiente também pode adquirir estudando, que você acabou de falar. Adquirir estudando, então a gente se sente à vontade e eu estou bastante... feliz, realizado em Praia Grande, com os avanços. Nós temos, o prefeito Bonal conseguiu colocar residência médica em estratégia, em medicina de família. 85% das doenças se resolvem na medicina de família, no Mausafa. E nós temos residência médica, poucas pessoas... Ele bateu nessa tecla há muitos anos que ele não fala era para sentir uma dor de cabeça e sair correndo para o hospital. Então Conversa com o médico eu fico à vontade
e estou me dando assim uma certa vontade para aceitar o convite dele para estar na habitação que faz parte, porque naquela casa, naquela habitação, existem seres humanos. E a minha especialidade é ser humano. Ser humano. Então já vou aproveitar e fazer a pergunta. Qual é o papel da Secretaria de Habitação? O que a Secretaria de Habitação faz nas cidades? Não estou falando só de Praia Grande, pessoal. Estou falando, é uma Secretaria de Habitação. Eu estou pedindo para o Serrano explicar essa situação, o papel da Secretaria, que serve para todo mundo. Não serve só para Praia Grande. No caso aqui ele vai estar falando da dele, mas serve para todo mundo. Bom, a Secretaria de Habitação, eu noto que muitas pessoas desconhecem, essa pergunta é muito oportuna, desconhece o papel da Secretaria, né? De uma Secretaria de Habitação, né? E tudo começou há 500 anos atrás, não havia, no próprio Brasil colônia, não houve no Brasil uma política habitacional preocupada em organizar porque você pode ter uma casa. Ainda eu estive numa aula na faculdade de arquitetura há pouco tempo, e o professor dizia que os novos arquitetos vão ter que saber trabalhar em áreas já ocupadas. Sim. Como não existia essa política habitacional apropriada às condições do Brasil, então foram se formando condições não aconselháveis à moradia humana, né? Isso começou... O pessoal foi ocupando, Foi ocupando de maneira... Começou com a lei de terras, quando houve a própria libertação dos escravos. Aqui existia a casa dos senhores, mas ninguém queria. Ah, não, mas aqui é um ex-escravo, não se quer. Então, a tendência era pensar que eles iam... que a tendência que natural era se espalhar. E realmente foi ocupando áreas mais distantes dos grandes centros, né? E depois, com o desenvolvimento das cidades, também vieram trabalhadores, e esses trabalhadores, que aqui trabalhavam num lugar mais central, foram ocupando os casas em lugares que não se deveriam ter. E esse é o grande problema, né? Grande problema e posso dizer com certeza uma grande omissão de dirigentes passados. Não estou dizendo de 20 anos atrás, não. De século passado, não havia uma política habitacional. E para nós sermos bastante objetivos, Carlão, hoje o Brasil ele está preocupado, está recriando uma política habitacional. Temos o Ministério das Cidades, começa por aí, Sim. Ministério das Cidades. E esse Ministério, basta dizer que 50%, são dados corretos, 50% das habitações, elas são clandestinas, ilegais ou informais, no Brasil. E no mundo chega a ser 60%. Não é não é uma característica do Brasil. Não estamos falando de Brasil não só, estamos né? falando de Brasil. 65% da população, e o mundo não é só Brasil, só Estados Unidos, nós temos, então, você pode ver nesse lugar, por que está havendo esse êxodo, esse pessoal que está saindo dos países, porque está difícil de se morar, né? Está difícil de se achar. E todas as cidades brasileiras não fogem a essa triste realidade. Então, compete aos administradores, aos prefeitos, aos secretários de habitação, aos promotores, aos juízes, aos advogados, ao OAB, a todos que estão envolvidos, a participar dessa luta maravilhosa que é proporcionar uma condição do ser humano. Quando a gente fala casa, habitação, fazer casa, minha vida, eu sempre penso assim, quem vai morar lá dentro? Por isso, mas você é médico? Claro, eu sou médico, o Geraldo Alckmin é médico, o Juscelino Kubitschek foi médico, e o secretário de Habitação dos Estados Unidos também é médico, Ben Carson, né? Grande médico, por sinal. E isso talvez seja a genialidade do prefeito Mourão e a generosidade também, a confiança de me convidar. E nós estamos vendo como as novas leis, nós temos uma lei recentíssima, tem uma semana, acho que poucas pessoas falaram dessa lei, a Lei 13.465, faz uma semana, foi editada, pelo Michel Temer, que fala sobre a regularização urbana. Então não adianta, nós pegamos um bairro, os assentamentos informais, assentamentos clandestinos,
que foram criados no correr dos anos, do tempo, com seus avós, e criou-se um bairro, criou-se um assentamento totalmente informal. Nada legalizado. Rua torta, não tem totalmente esgoto, não irregular, tem água. Exatamente. Ave Maria. As chamadas favelas ou núcleos informais, né? E isso hoje é muito respeitado pelo Brasil por essa... Iniciou-se com uma lei 977, depois uma medida provisória, que foi no Expocard do ano passado, e hoje essa lei 13465. E essa lei, ela diz o seguinte: vocês, os administradores, promotores, têm que regularizar. Nós temos que dar condições de habitabilidade nesses bairros. Nós não podemos excluir esse bairro de uma orla da praia ou do Boqueirão da Guilhermina. Vamos nos referir à Praia Grande, nós somos praia-grandenses. Sim. Todos têm o direito a morar com dignidade. E quando nós falamos em regularizar... Esse é o primeiro item do cidadão, né? Primeiro item do cidadão. Então não é a legitimação de posse que nós fizemos agora, que o prefeito Mourão falou uma palavra muito interessante, falou: Serrano, você viu a alegria? Mas não é a legitimação, porque aquela pessoa, o avô dela, ou um familiar antigo, assentou uma moradia lá, geralmente de madeira, de pau a pique, e hoje elas foram se transformando, com blocos, foram se transformando, formou-se aquele bairro. O grande apelo da regularização é você urbanizar, não é só legitimar a posse daquela pessoa, Sim. O direito daquela pessoa, é você urbanizar. Da dignidade para o morador. É o que o prefeito Mourão tem feito com maestria. E o que a lei diz, essa nova política habitacional brasileira do Ministério das Cidades. Você tem que urbanizar condições de mobilidade urbana, condições de esgoto sanitário, rede coletora de esgoto, asfalto, coleta de águas fluviais, você ter perto creche, escola municipal, você ter uma USAFA, unidade básica de saúde, você ter iluminação. E a partir do momento em que você... Então não é a pessoa invadir uma área e depois vamos regularizar essa área, não é incentivar a baderna. Lógico que não, nem São pode. São núcleos que já estão consolidados, Sim. Que não tem de difícil reverter. E os outros que vão, os espaços que tem, Isso. Vai ser feito com organização. Então é feito um estudo muito grande, e eu quero aqui agradecer, eu encontrei uma equipe na Secretaria de Habitação de profissionais brilhantes, cito aqui, olhando e agradecendo, Cláudio Tatuí, sabe muito de regularização, sabe muito da cidade. E o propósito... E antigão de prefeitura também, Tatuí, pelo amor de Deus. Manda um abração para ele, meu amigo. Canceriano, um abraço aí. Canceriano é uma pessoa que... porque ele cumpre a finalidade maior da regularização de uma Secretaria de Habitação. O governante tem que conhecer a sua cidade. Com certeza. E nós vamos fazer isso no segundo bloco, porque agora a gente vai dar uma paradinha, nós vamos tomar um golinho d'água. Serrano fala bem, né, gente? Já já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande, hoje com a presença do Dr. Serrano, secretário de Habitação de Praia Grande. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande. Como eu sempre faço no início dos blocos, eu aviso vocês como vocês fazem para assistir ao nosso programa. Então tá tudo aí na tela, tá? Horário, os dias, tudo certinho. Tem também nosso perfil no Facebook, que está aparecendo aqui na sua tela, e você consegue acessar e assistir nossos programas. Nós vamos continuar nesse nosso bate-papo com o Dr. Serrano, né, que é um médico conhecidíssimo aqui na cidade de Praia Grande, foi vereador várias vezes, mas agora cismou a convite do prefeito Alberto Mourão, que vai vir aqui bater um papo com a gente. Dona Maruca já esteve aqui com a gente, conversamos uma hora inteira aqui, ficamos num bate-papo bem gostoso. O prefeito Mourão também em breve vem aqui bater um papo com a gente, mas aí o prefeito convidou o Serrano, falou: Serrano, você vai dar um tempinho na medicina e vai cuidar da habitação. O Serrano já falou o papel da Secretaria de Habitação. Agora vamos começar a falar um pouquinho do que a Secretaria tem feito, né? E a Secretaria tem feito uma coisa muito legal, que a gente até tocou nesse assunto no início, aqui no nosso primeiro bloco, que é a entrega de títulos
de posse aos cidadãos aqui da cidade. Como é que foi isso, Sérgio? Bom, isso é fruto de um longo trabalho, né, um longo trabalho de urbanização dos bairros. Não se pode entregar um título de um bairro que ainda não esteja urbanizado. Por isso que eu falo, é uma Essa dinâmica. é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem. Aquilo que eu disse, Carlão, que você foi bem feliz ao perguntar, qual é a função? Então, o grande problema, o grande desejo, a grande chancela dessas leis que estão vindo, dessa política de habitação, que graças a Deus o prefeito Mourão e a sua equipe, encontrei uma secretaria fácil de trabalhar. Azeitada. Porque é o conhecer a cidade e os bairros têm que estar urbanizados. E isso entra o engenheiro florestal, entra a promotoria pública, porque a promotoria pública aqui não pode ficar, áreas de preservação permanente, áreas de mangue, áreas de alto risco, e as prefeituras são levadas a investir nesses assentamentos. Antigamente, olha, ali era uma favela, ali não é perigoso. Não, hoje são bairros organizados. E essas regularizações, essas urbanizações, elas trazem vida ao bairro. Com qualidade. Com qualidade. Ela traz respeito, ela traz dignidade, né? Ela cumpre. Eu sou originário de um partido socialista, nós entendemos que todos têm que ter o direito a todos os progressos do mundo. A Bíblia diz, crescei e multiplicai-vos na sabedoria. Sim. Não é só em filhos, né? Então, quando você vê bairros urbanizados, bairros organizados, não precisa ter a casa de mármore, mas uma casa digna. E, consequentemente, as leis contemporâneas, como essa lei que está uma semana só, você já está falando dela, chama Marco Legal. Essa lei chama Marco Legal. Essa lei, ela desburocratiza, ela não quer meios judiciais. Antigamente, para você conseguir uso capião, não precisa de poder judiciário, não precisa de advogados. O morador não precisa pagar nada. Quero agradecer também ao Sistema Cartorário, em especial ao Cartório de Registro Praia Grande, o Sr. José, o Canelli, que são parceiros fundamentais nesse processo. Sem essas parcerias não funciona. Não Você estava existe. falando aí do Ministério Público. Se todo mundo não caminhar na mesma direção, que já aconteceu aqui em épocas passadas, do quê? O poder público apontando para o lado, o Ministério Público apontando para o outro, aí parece um outro órgão puxando para o outro lado. Conclusão, cada um puxava para o lado e ninguém saía do lugar. Agora não, agora todo mundo caminha numa mesma direção. Na mesma Isso direção. Que é importante. Então, um estímulo aqui, olha, está vendo essa parte? Esses exageros estão sendo dicotomizados, eles estão sendo seccionados, né? Porque se vê que todos temos trabalhado. Eu estou com muita vontade, está o meu plano. Nós fizemos agora essa entrega terminou 8 anos de luta. Eu fui privilegiado, porque foram 8 anos, e eu faço justiça novamente à Secretaria de Habitação, o Dr. Paulo, advogado, a equipe que lá trabalha, a engenheira Isabela, Silvio, um assistente social por excelência. Eu me sinto no hospital, um assistente, eu converso com o Silvio, parece que eu estou conversando dentro do hospital com um assistente social. Uma equipe de gente, porque nós temos o plantão social da habitação, então eu me sinto à vontade, eu vejo profissionais brilhantes. E um pessoal que conhece do que está fazendo. E o espírito de equipe, então coube ao secretário apenas a unir esses potenciais todos, otimizar esses recursos, e nós estamos, na medida do possível, com todas as dificuldades, nós estamos tendo sucesso. Mas essa entrega de títulos, ela foi fruto de 8 anos de trabalho, 9 anos de trabalho. Urbanizou-se o bairro do Caieiras, 1.800 famílias, né? 1.800 famílias, urbanizou-se em áreas que não podia, com risco, áreas insalubres, áreas que não poderia se ter aquela habitação ali, eles foram reassentados e foi feito um conjunto Imperador, que também finalizou agora. Que é aquele negócio, a pessoa está morando num lugar onde alaga, que aqui nós temos um problema. Se chover forte com uma maré alta, no fundo alaga, é óbvio. São Vicente é a mesma coisa, Santos é a mesma coisa, né? Então o que acontece? A pessoa está num lugar, né? Como é o caso da Vila Pantanal lá em São Paulo,
Exatamente. Que alaga toda hora, mas ninguém tira o pessoal de lá. Pois é. Né? Tira a pessoa de onde ela está, coloca no outro lugar, urbanizado, tudo certinho, dê qualidade de vida que as pessoas vão querer ir. É verdade. Né? Isso não tem outra coisa. Antes de eu voltar a conversar com o Serrano, quero lembrar você do seguinte, que enquanto a gente está conversando aqui, a gente está pegando algumas imagens do acervo de imagens da Prefeitura, agradecer à Prefeitura de Praia Grande pela cessão das imagens. A gente está pegando algumas imagens do acervo de fotos da Prefeitura e está colocando aí na tela, porque assim a gente dá uma ilustrada nisso que o Serrano está falando, tá ok? Maravilha. Continuamos então, Serrano. E tem alguns outros bairros? Você falou do Caieiras. Bom, onde mais tem? Eu disse para você, lembra que a coerência é fundamental na vida, né? A gente disse para você que nós temos mais de 30 loteamentos ou glebas a serem regularizadas. Tem coisa para que é um processo muito demorado, um processo técnico, um processo com uma incisão cirúrgica para se fazer. Por isso que eu fiz questão de citar aqui a assistente social, e não tem como não envolver a todos. O sistema cartorário, né? Essa nova lei, que já em 2009 começou com o Estatuto da Cidade, para você regularizar, você tem que fazer um auto de demarcação, você tem que fazer levantamento, plano altimétrico, você tem que ver. Aí você vai chegar na família, os moradores, a composição familiar. Eu não preciso ser casado, não precisa ser meu pai, minha mãe, basta dizer assim, esta é minha mulher, a Márcia é minha mulher, o meu filho é o Marcelo, o meu filho é o Dudu. Então, esta é ou se for um filho adotivo, este é meu filho, esta composição que vale para o nosso levantamento socioeconômico lá. E através dessa titulação, essa posse, essa legitimação de posse, o Poder Executivo, o prefeito, ele legitima a posse. Ele diz assim, isto aqui é seu. Legalmente. Ainda falta um pouquinho. Esta posse é sua. Olha o título, legitima a posse. É diferente, totalmente gratuito. Então ele recebe um título de posse, ele vai ao cartório de maneira gratuita, nós fazemos, mas são muitas pessoas, agora foram quase 800, ele vai ao cartório, ele registra aquela legitimação de posse, pronto, é dele. Porém, depois de 5 anos daquela data que ele legitimou, que ele registrou, ele vai ao cartório e ele tira a sua escritura definitiva, podendo vender, podendo fazer passar, podendo ter como você tem seu imóvel, servir de garantia em empréstimo bancário. E essa é a grande conquista da política habitacional no Brasil. Em Praia Grande, o prefeito Mourão falou assim, eu ainda... Bem pensado esse negócio dos 5 anos, né? 5 anos, por quê? Porque antigamente o pessoal pegava aí e já passava nos cobres. Então, veja bem, você não pode, preferencialmente, se coloca, veja bem, não sou eu que estou dizendo, isso é a lei. Sim. Né? Preferencialmente o nome da mulher, porque ela é a chefe. Se acontecer qualquer coisa, ela é a chefe. Mulher é o esteio da casa. É o esteio da casa. E fazer justiça às mulheres, lógico, né? Lógico. Então ela é o esteio e totalmente. Mas por que o uso capião? Porque o uso capião, primeiro, é pago. Segundo, é caríssimo. Juiz, advogado, recursos protelatórios, aparece um dono, não aparece. E você tem que provar. Olha a grande diferença. Você tem que provar que você tem a posse daquilo há 10 anos, 20 anos. Não, eu estou aqui. Lá nós não temos... Estou pagando IPTU, tem que pegar a carnê, tem que... E o grande clamor da legitimação, que o prefeito... O grande clamor, a grande sacada da legitimação é assim. Ela está legitimada. A partir desta data, a partir desse núcleo consolidado... É o poder público reconhecendo, né? Ele reconheceu. Você não precisa provar nada. Quem são os confrontantes, quem é o vizinho da direita, quem é da esquerda, se aqui não, você não precisa provar nada. E outra coisa, você não paga nenhuma dívida anterior, se houver, aquilo você pega sem você gastar nada, você tem aquele... Isso é simplesmente sensacional. Isso eu chamo de saúde, que a pessoa fala, estou oxigenando bem. A pessoa que... Talvez, eu sempre falo, eu quero iniciar agora uma série de palestras para explicar isso, porque ainda pairam algumas dívidas. Até para pessoas que lidam com regularização, às vezes fica difícil entender o que com respeito a todos, mas o que é o uso capião, a diferença entre o uso capião e
E a legitimação, ele não... A legitimação tirou a burocracia, acabou. Português claro. Não precisa de juiz, não precisa, acabou. Pronto, está aqui e a partir você vai no cartório, quem está nos ouvindo, vai ao cartório, se você receber o seu título de legitimação, vai, registra. Registrou, daqui a 5 anos você tem sua escritura. Isso é fundamental. E aquele bairro, ele está adquirindo cada vez mais benefícios, né? Mas tem uma obrigação também, não é só você receber aquilo. É obrigação do poder público promover toda a urbanização, mas é obrigação também do morador, do ocupante do seu novo lote, também cuidar, mas fazer aquilo que a administração pública, que a prefeitura lhe ofereceu. Então ele tem que ligar a rede coletora, ele tem que buscar, lembra-se, porque eu estou lá como médico, ele tem que ligar a água abastecida que vem da Sabesp, que é saúde. Então ele não tem mais água insalubre. Então, como a rede da Sabesp, as diretrizes estão prontas para chegar lá, ele tem que ligar aquela água para oferecer para o filho dele a água bem tratada, que é a água E aí mostrar o papel de cidadão. Já que quer ser cidadão para ser proprietário, tem que ser cidadão para ter as atitudes. Exatamente. Aí é não fazer gato de luz, gato de água, gato de TV a cabo, muito bem, Carlos. gato de telefone. Isso. Você entendeu? É cuidar, por exemplo, da praça que tem perto da sua casa. Até ver alguém pichando lá, tem que dar uma bronca, tem que chamar a polícia, tem que chamar a guarda municipal. Não pode pichar, não pode estragar, tem que tomar conta do que é seu. Porque, afinal de contas, o poder público está oferecendo, não está dando, está oferecendo. Está oferecendo o quê? Condição do cidadão exercer o papel de cidadão. E exercer o papel de cidadão, porque todo mundo fala, eu tenho direito, eu tenho meus direitos, eu tenho meus direitos. Sim, todo mundo tem os direitos, mas eu costumo dizer sempre, Serrano, isso aqui eu falo há 30 anos, que é o tempo que eu falo em rádio e televisão. Todo mundo, todo cidadão, antes de ter os seus direitos, tem os seus deveres. E o dever qual é? Com certeza. O dever é não fazer tudo isso que eu acabei de falar, dessas coisas de brasileiro esperto, né? O Gerson odeia isso, mas tem a lei que leva o nome dele, lei da vantagem, e fazer as coisas. Fazer o quê? Pagar seu IPTU, pagar sua luz, sabe? Paga tudo direitinho, que para você ter direito a usufruir do que as coisas são colocadas para você. É isso. Você recebeu uma qualidade de cidadão, exerça seu papel de cidadão, né? Porque é muito cômodo você ficar aqui só vem a nós, né? Nosso reino nada. Com certeza. Então, essa é a obrigação do cidadão, do morador. Ele fazer aquilo que foi feito. Levar seu filho à creche. Exato. Levar seu filho à escola. Não deixar ninguém bagunçar na Essa creche. é a grande sacada da regularização, chama reurb social, que é considerado para um pessoal de baixa renda no sentido da renda familiar. Sim. Eu não gosto de discriminação nem de preconceitos, mas baixa renda pelo que ganha. Sim. Eu não sou capitalista, eu ganho o meu X. Então, baixa renda também é aquela pessoa. Então, é assim que nós classificamos na habitação o nível social, pessoal de baixa renda. E o programa Minha Casa Minha Vida, que nós estamos tendo, o governo, através das suas conquistas, ele preparou a cidade para receber essas casas, essa faixão ela vai para um pessoal de baixa renda também. Sim. Né? Então, se você conseguir hoje uma liberação de recursos pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Cidade, ser selecionado, o mais fantástico de tudo, quero fazer justiça aqui também à engenheira Isabela, nossa engenheira lá da Secretaria, trabalhou de maneira árdua, né, e com conhecimento, porque tinha aquilo que se chama de ficha de qualificação individual. A cidade tinha que estar qualificada e a construtora tinha que estar qualificada. É impressionante, Carlos, como a exigência, isso que é saudável o pessoal saber. Porque não é construir Minha Casa Minha Vida, casas populares, não. Tinha que ter a distância da creche, a distância do colégio municipal, a distância do Mozafo, a distância de um pronto-socorro, a mobilidade urbana, a iluminação. O urbanismo. Para poder obter o recurso, ser selecionado. E uma outra coisa que foi brilhante, que às vezes o pessoal pensa, nós já temos 206
206 casas já selecionadas pelo governo federal, dentre outras que serão, mas o grande mérito, Carlão, o grande mérito, eu quero fazer justiça, é aquele que deixou essas áreas preparadas para receber a casa, porque o grande problema na Baixada Santista é você ter área para construir, que são caríssimas. E a contrapartida... E aí a gente tem muita área de mangue, tem aquela coisa toda, né? Que tem deixar uma área conservada, sem ninguém invadir, preparada para vir as casas da Minha Casa Minha Vida, isso foi sensacional, foi primordial, essencial para que o sucesso. Então, a cidade está de parabéns, o povo está vendo que guarde aquela área. Eu conversei com a engenheira, estou preocupado, de alguém falou assim, não se incomode, que os vizinhos todos estão olhando e não deixam ninguém invadir. Isso é cidadania. Né? Eu fiquei tão animado, está me acrescentando, eu estou me tornando um médico melhor nessa secretaria. Que bom, isso é muito bom. Me diz uma coisa, você gosta muito de falar do ser humano. A gente está conversando isso aqui, a gente nota, e é lógico, é óbvio e é claro. Como é que é a reação da pessoa? Nós temos fotos aí, vocês vão ver as fotos, tá? Quando ela recebe o título. Como é que é? Eu sei que alguns choram, outros abraçam, outros beijam. Quem casa quer casa, né? Sim. Quem casa quer casa, então... Isso é um ditado muito antigo e muito certo. Muito certo e também... a minha vida, eu me formei com todas as dificuldades, eu vinha de uma família boa, de classe média, mas eu tive um problema de doença na família, com problema de pressão alta, e meu pai teve um derrame gravíssimo. E antigamente não existia SUS, não existia. Foram casas e casas e casas para bancar um tratamento que hoje, numa esquina do Irmandu, se banca tudo até a fisioterapia. O Brasil cresceu, o Brasil evoluiu. É verdade. Então, para ser operado de um feocromostoma, para ser tratado, se conseguir uma fisioterapia, era peso de ouro. Nós não tínhamos o SUS. Não tínhamos o SUS. Então, eu senti isso na própria carne. Então, eu tive as dificuldades, paguei meu aluguel. Não foi fácil o final da minha formatura. Então, é só para o pessoal entender a alegria, é aquele que paga seu aluguel, que trabalha, que às vezes 30% do seu salário vai para o aluguel, o medo e o receio, se eu morrer, onde meu filho vai morar? Então, tudo isso, o prefeito Mourão, ele me convenceu. Aliás, ele sempre me convence, né? Ele me convenceu com a sua sinceridade. Eu o conheço bem. Eu o conheço bem. E ele talvez me conheça bem também. E ele disse assim, Serrano, nós vamos unir os esforços para regularizar, porque eu quero que todo esse pessoal que está faltando a legitimação, a regularização, eu quero agilizar isso, embora seja um processo demorado. Ele me disse uma palavra que me convenceu. Serrano, você viu a alegria estampada no rosto das pessoas? Então, talvez seja isso que vocês estejam vendo nessas imagens. Exato, com certeza. Então a alegria, e às vezes o pessoal até diz, porque isso não é um favor que está se fazendo, não é uma cidadania, aquilo que eu falei, é cidadania. É obrigação. Mas você fazer aquilo que é sua obrigação, com o poder discricionário de um homem público, mas você fazer com carinho, você ter aquilo que o colega médico, né, o Ernesto, eu digo sempre meu colega, tinha, ai que endurecer-se. Pero sem perder a ternura, o Che Guevara dizia, fazer aquilo, todo dia ele está, mas ter a emoção de dar aquele título foi muito emocionante. E a nossa equipe aqui está trabalhando pesado, está trabalhando pesado, nós estamos lutando, unindo esforços para que o prefeito quer entregar esses títulos, quer que o povo, né, porque aquilo não é pela secretaria, não é o povo receber aquilo. E também, claro... E a contrapartida do voto também, né? E eles votaram nele já para ter isso. Não é verdade? Acabou. Então ele está fazendo aquilo que ele foi, é o que eu falo, não quer ter dor de cabeça, não seja prefeito, seja vereador, não seja médico. Então nós estamos acostumados a viver nesse meio de não temos horário. Então, eu fiquei muito feliz, eu estou muito contente, mas eu fico mais animado ainda com a emoção, não para. Parece que, já estou acostumado com isso. Não. Cada vez que eu entro eu fico mais emocionado, tenho mais garra, né? Eu estou dizendo assim, descobri algo tão emocionante quanto a medicina, como salvar vida. Você está resgatando, nós criamos o termo morar melhor. Nós criamos na nossa secretaria o termo
a frase morar melhor. Então, aquelas preocupações com uma pessoa que mora de aluguel, ela ter e falar assim, e se eu morrer? Meu imóvel é do Carlos, e se eu morrer? Eu tenho que ir embora. Minha família vai ficar sem onde morar se eu não tiver. Então eu vejo na entrega dessa legitimação, na possibilidade dessa pessoa que seu avô foi lá, criou um barraco, pôs uma palafita e está se transformando num patrimônio daquela família, eu vejo com muito, né? Eu vejo com respeito, cara. É importante. A ordem do prefeito Manoel é ver com respeito essa situação. É ver com respeito, é saber que daqui ninguém me tira. Mas tem norma, não adianta, ele tem data. Até dia 22, os núcleos informais já consolidados até dia 22 de dezembro do ano passado, ok. Não adianta fazer invasões para depois querer regularizar. Não é bem senão assim. Senão fica samba do crioulo doido, você entendeu? Os caras vão fazer barraco lá e deixar vazio que é para ganhar depois uma casinha. Não é bem assim, é muito organizado. Isso já aconteceu muito, né? E acontece ainda. É muito bem sacado, existem algumas críticas para o pessoal que não conhece a filosofia, a essência, a alma da regularização fundiária urbana social para o pessoal de baixa renda. Então, Praia Grande vem se destacando nesse setor, né? Como é que estão os investimentos agora, Serrano? Como é que vão ser os investimentos daqui para frente? Você diz na parte de habitação? Na parte de habitação. Tá. Bom, um dos melhores investimentos, o investimento ele é um todo, porque, como eu disse, a cidade já se preparou e deixou o investimento maior, que foram as áreas para receber essas casas, né? Minha Casa Minha Vida. O Ministério das Cidades, ele se planejou, vou usar o termo planejou, repensou e conseguiu um orçamento, né? E através desse orçamento, as cidades que liberou-se 100 mil unidades. E as cidades que correram na frente, por isso que eu falo, né, o grande planejador, uma pessoa que tem uma visão de futuro, se preparou, então nós corremos para o gol. Nós conseguimos entrar no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Faixa 1 é para o pessoal, é para uma família que recebe a renda familiar até 1.800 pessoas, até R$ 1.800, né? Que é uma grande maioria, são quase 13 mil pessoas nessa situação. E através nós fomos selecionados para receber esse investimento. São os 93 milhões? São os 93 milhões, que são casas. E também a estratégia de Praia Grande, por isso que eu digo que Praia Grande, a gente fica feliz em morar aqui, e convido a todos a refletir sobre isso, e acompanhar a linha de raciocínio do administrador maior, porque foram selecionados assim, Sítio do Campo, Vila Antártica, Vila Sônia, Melvi, depois Jardim Silmara, em vários pontos da cidade. Descentralizou, né? Descentralizou. Então isso vai ser muito bom. 988 unidades. 988 unidades já selecionadas. Nós temos já 206, depois tem 80 do Santa Marina, né? Eu não quero dizer muito porque eu procuro sempre ser humilde nisso, mas claro. Nós temos selecionado já com chamamento em torno de 1.000 e compete ao prefeito dizer isso, ele é o grande planejador disso tudo, mas o dia que você o convidar ele vai dar essa notícia boa. Compete a mim só organizar. Eu quero que ele dê essa notícia boa. Então, tranquilo. Compete só organizar e seguir as diretrizes que são dadas à nossa... Mas nós vamos ter bastante novidades, não vai resolver de todo o problema. Mesmo porque não tem, né? Porque a cidade cresce e os problemas crescem. E nós vamos resolver também o problema a solicitado da promotoria pública, ambiental, urbanística, porque nós temos que retirar famílias, reassentar famílias que estão em áreas consideradas de preservação permanente, em áreas de mangue. Então é feito todo um estudo social, nós temos um excelente engenheiro florestal, nós temos uma excelente secretaria de meio ambiente.
É um conjunto, é interdependência Então dos vamos órgãos. aproveitar que nós temos 2 minutinhos só para encerrar o programa. Eu gostaria que você falasse a relação com o Conselho Municipal de Habitação, prestação de contas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você falasse rapidinho sobre isso. Bom, o Conselho Municipal, eu sou o presidente do Conselho, na função de secretário, e existe o Fundo Municipal de Habitação, que é um dinheiro que vem de receber dos conjuntos habitacionais já existentes, né? Que é uma situação em que é até interessante você tocar nisso, que não é muito dinheiro, é bem pouco dinheiro, recursos pequenos que tendem, até conversando com o Kelly, que nos ajuda ali a parte financeira, é um dinheiro que é um fundo que o dinheiro tende a diminuir, porque as pessoas que estão nesse conjunto, graças a Deus, elas estão saldando a sua dívida. Isso é exato. Então ele vai Mas o grande negócio é a prestação de contas, né? A prestação de contas é a sociedade organizada, são convidados. É isso que é o mais importante de tudo. Corretores de imóveis, conselho de engenharia, arquitetura, representantes médicos. Nós fizemos uma reunião, pelo pouco tempo, e damos toda a satisfação do que está ocorrendo. Eu acho que isso aí é a transparência, né? Eu acho que isso é muito importante hoje em dia. Transparente, de como está sendo utilizado, de como essa área foi para cá. Um fato interessante é porque você faz o que vai acontecer bastante aqui, já que está acontecendo, você tem um conjunto habitacional e aquilo é um condomínio. Sim. Como o condomínio que nós moramos, vai ter que ter seu síndico, vai ter que ter rateio, um bom convívio entre os moradores. Olha, tem que se evitar. Olha, cuidado, estão mexendo com coisas que não são aconselháveis com criança. Então aquilo é um lar, é um condomínio, que nem o residencial da Ponta da Praia, o residencial. É fantástico a Secretaria de Habitação. Você consegue acordar com vontade de trabalhar, embora seja técnica, seja de muito estudos, de muito investimentos, mas nós estamos lá, tivemos esse convite, essa oportunidade dessa etapa da vida. Nós estamos felizes, mas muito transparentes. Uma nova experiência, né? Muito tranquilo, sem abandonar jamais a medicina. Aquilo que eu me formei. Ó, Serrano, da próxima vez que você vier aqui, você vai tocar sax para nós, tá bom? Já é um pedido que eu faço aqui. O Serrano toca muito bem sax. Quem puder acompanha no Facebook dele, que ele põe lá. Serrano, muito obrigado. Você vai tocar sax pra gente aqui da próxima vez. Eu falei que era eu ia pedir para trazer o sax aqui para encerrar. Vamos trazer um sax tenor. Exato, para terminar o programa aqui, fazendo um solo aqui pra gente, mas não deu. Da próxima vez ele faz. Muito obrigado. Serrano, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Foi muito bom esse bate-papo. Já está convidado para voltar mais vezes aqui, tá ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao povo de Praia Grande, a todos os dirigentes. Eu saúdo com todo o respeito. Muito obrigado, viu, cara? E eu agradeço a você também que nos acompanhou durante esse programa aqui e espero que vocês nos acompanhem nos próximos programas. Um grande abraço a todos e até lá.